e a paz de Deus. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a sua essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos desejava. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu o seu tempo pelo ímpio. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo justo alguém use a morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porquanto, se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, e não somente isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Amém? Deus abençoa, manifesta o seu poder e unção da tua graça em nome de Jesus. Podemos tomar seus assentos. Olha, irmão, vou perguntar o canto que o menino pediu aqui, nós vamos jantar. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar.
Como hoje, irmão, é a Santa Ceia do amor. Por que a Santa Ceia do amor? Porque o amor de Deus, ele é derramado sobre todos nós. Todo ser humano, Deus derrama o amor. Às vezes a pessoa fala, mas Deus derrama o amor no ímpio? Sim. Porque se Deus não amasse o ímpio, por que nós estamos aqui hoje? Antes fomos ímpios. Antes fomos pessoas sem entendimento, né? Mas hoje, às vezes erramos, muitas vezes erramos por desobediência. Mas a palavra de Deus, ela ensina. É só a pessoa procurar conhecer. Sendo, pois, justificado pela fé, tenho paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa paz, irmão, ela depende unicamente de Jesus. Porque Ele é quem conduz a nossa vida, os nossos passos, os nossos caminhos. E se nós tivermos paz, temos paz com Ele. Amém, Jesus. Pelo qual também temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós precisamos estar, irmão, 100% firme na presença de Deus. Porque a graça de Deus é que nos conduz os nossos caminhos, nossos passos. E a nossa vida está na graça e no amor de Aleluia, Deus. Jesus. O versículo 3 diz: e não somente isso, mas também nós gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz a ciência, a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Que nos foi dado. Amém. Quando o Senhor Jesus subiu aos céus, o homem ia ficar só, não ia? Olhando para a realidade, parecia que o homem ia ficar só. Mas o amor de Deus, ele é maior. Ele é soberano. E Deus sabia que alguma coisa ia acontecer. Jesus ia subir porque o tempo dele determinado aqui na terra, ele tinha terminado. Aí ele disse: eu irei, mas não vos deixarei órfãos. Enviei sobre vós a promessa de meu Pai. Ficarás a morte até que lá do alto seja revestido de poder. O amor de Deus nos trouxe a confiança. Às vezes você pode falar assim, mas bispo, a tribulação nos traz alguma coisa boa? O que vocês acham, sim ou não? Traz, em parte traz. Porque ela traz a paciência. A paciência traz a experiência. E é nessas experiências que nós adquirimos, porque se nós não sofremos nenhum problema, para que nós gostaríamos que seríamos Jesus? Muitos têm pelo amor, mas nós temos pela fé. Glória a Pelo Deus. amor Aleluia. e pela graça que Ele tem derramado sobre nós. A experiência, ela traz esperança. Esperança no quê? Qual é a sua esperança? Qual é a sua única esperança? Jesus. Quem espera chegar aos céus? Levante a sua mão. Quem espera chegar aos céus? Amém, Jesus. Todos nós esperamos. Mas isso significa o quê? Esperança significa esperar, confiar, acreditar que o Senhor Jesus, Ele veio e fez a parte dele por causa de mim e por causa de você, irmão. Aleluia. Jesus não nasceu aqui, sofreu o que sofreu à toa, não. Ele tinha um propósito, um compromisso. E o compromisso dele era o quê? Era de salvar. Mas para ele salvar alguém, o amor dele foi maior.
nosso, irmão. Porque Ele decidiu dar a vida dele pela minha e pela sua vida. Amém, Jesus. Aí ele fez essa pergunta aqui, pergunta, poderá alguém morrer por um justo? Eu disse, sim, por um justo pode até de morrer. Mas pelo seu inimigo, pelo seu estranho que você não conhece, por uma pessoa que você não tem nenhum contato com ele, morreria por ele? Não. Né? Mas Jesus não olhou para esse lado. Jesus olhou para o amor, irmão. Por isso que hoje é Santa Ceia do Amor. Jesus olhou por amor a vida e a alma daquela pessoa. Só que tinha um detalhe. Quando Jesus foi crucificado, o inferno estava cheio de almas presas, sem saída. Olha bem, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Jesus dando a sua vida pelo amor a nós e a toda a humanidade. E essa promessa é para todos os séculos, irmão, até o final. Ele observou que lá também, no precipício, estavam as almas que tinham morrido antes do nascimento dele. Ele podia deixar lá? Não. Quando ele ressuscitou no terceiro dia, ele desceu lá embaixo. Ele não veio para cima primeiro, não. E primeiro ele foi até o inferno, para tirar as almas que estavam presas por Satanás. E aí cumpriu-se o propósito dele. Aí ele veio e sobe para a terra. E fica mais 40 dias no meio dos seus discípulos. Mas fazendo o que se ele já tinha ressuscitado? Ele podia subir direto, não podia? Não. Ele tinha que instruir os discípulos para que dessem continuação na sua obra. Se hoje levamos a palavra de Deus, louvamos a Deus e glorificamos, é a propósito de Jesus. Ele nos determinou a fazer. Se ele não tivesse feito, essa palavra não estava sendo pregada hoje. E nem em canto nenhum, nem em igreja nenhuma. Mas o amor de Deus, ele se estendeu para o resto de todos os tempos, por toda a eternidade. O que é eternidade? É 100 anos, é 1000 anos? Quanto que é uma eternidade? A eternidade não tem fim. É como Deus. Deus é eterno. E é por isso que a eternidade ela vem de Deus. E Ele nos quer também que vivemos eternamente. Aí você fala assim, mas o povo morre todo dia. Morre a carne, o espírito não. Amém? O espírito ele é eterno. Ele volta para Deus. Então, a Bíblia mesmo nos ensina isso. Então o que temos que fazer? Temos que levar esse evangelho. Não em forma gananciosa, irmão. Não para tirar dele os nossos privilégios. Mas sim para tirar dele aquilo que Deus quer que nós recebamos para poder alcançar alguém. Amém? Quem já ganhou a alma para Jesus até hoje? Quem mais ganhou alguma alma para Jesus? Olha bem, você ganhou o quê? Uma joia para Deus. Amém? Essa alma que você ganhou, ela é eterna. Ela não vai morrer. Se ela for andando nos caminhos de Jesus, no propósito da palavra, ela tem a garantia da salvação dela. A palavra de Deus, irmão, ela nos ensina e nos dá uma garantia de salvação para entrarmos na glória do Senhor. Aleluia, Jesus. Não é simplesmente assim.
O versículo 8 ele diz assim: ó, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Amém? Missionário, então você vai aceitar Jesus ou não? Não é simplesmente aceitar Jesus, é viver Jesus. Aceitar é uma coisa, viver é outra. Tem muita gente que aceitou Jesus, agora você vê aí, ele está em tudo quanto é coisa que não presta. Mas aceitou Jesus, isso não leva a pessoa à salvação. Entendeu? O que leva à salvação é viver Jesus. Aleluia. Porque olha o amor de Jesus como é que é. Às vezes você atrapalha a sua situação. Você se afasta até de Deus. Se afasta da igreja. Eu conheço muitas pessoas que eu esse dia mesmo viajei para o sul. Teve várias pessoas que se reconciliou com Jesus. Reconciliar quem tinha se afastado, irmão. Quem estava longe de Deus. Quem não tinha mais o privilégio de fazer nada. Né? Mas ele reconciliou com Jesus. Aleluia. A reconciliação é uma volta. Mas aquele sujeito, aquele homem, aquela mulher ou aquele jovem, ela se afastou de Jesus. Ela abandonou Jesus. Mas o amor de Jesus é tão grande que não abandonou aquela pessoa. Verdade, Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus ficou esperando a decisão, a escolha dele. Uma hora, ele olha para mim. Uma hora, ele muda a história dele. E assim acontece. Aí aquela pessoa volta para Jesus. Jesus não ignora, não. Verdade. Jesus não acusa ele de nada. Jesus simplesmente o abençoa e recebe no coração dele, irmão. Aleluia, Jesus. Aquele que o abandonou, agora ele está buscando de volta. Aleluia, Jesus. Aquele que deixou, agora ele conserva o mesmo amor que ele tinha no princípio. Glória a Jesus. Ou talvez até mais. Porque aquela pessoa era fraca. Enche a pessoa, muda a história dele, e se ele não se afastar de Jesus, o lugar dele é garantido por Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Mas por quê? Porque para isso ele veio. Ele veio por causa disso. Quando tudo se levantou, eu já disse aqui várias vezes, mas olha bem, não tinha mais solução. Fechou-se a era dos profetas. E Deus se calou. Deus não falou mais nada. 420 anos se passaram. Mas Deus não estava parado. Verdade. Deus estava calado. Mas não estava parado, Deus estava trabalhando. Aleluia, Jesus. Em busca de uma forma de como salvar a humanidade. Há quantos anos faz que Jesus nasceu e morreu? 2026 anos, né? Mas tem mais quase 5.000 anos para trás. E Deus ficou observando. Que profeta que eu mando? Os profetas já foram, já pregaram, já anunciaram, mas a humanidade não entendeu. E Deus ficou procurando uma forma. E Deus olha para o reino da glória dele. Você acha que tem anjos poderosos no céu? Tem ou não? Amém, Jesus. Tem mundo. Todos são, né? Olha bem. Só que Deus olhou para aquela multidão de anjos que estava ali. E não achou um que fosse suficiente para que pudesse salvar a humanidade que estava caída. Aleluia. Então Jesus olha para o seu próprio filho e diz: é você que vai. Amém? Amém, Jesus. Desprender do próprio filho. O único que ele tinha. A Bíblia diz que é o unigênito, é o único filho de Deus. Né? Para que hoje nós também sejamos filhos de Deus. Aleluia. Olha para aquele lugar e vê só Jesus, né?
é você. Só que tem um detalhe: você não vai como Deus, não. Você vai nascer do ventre de uma virgem. Porque o povo precisa entender a capacidade que o homem pode ter para se aproximar de Deus, irmão. Verdade, Jesus. Então Jesus vem como homem, sofrendo todas as consequências da lei do homem de todas as coisas, das perseguições, das falsidades, das mentiras. Jesus sofreu tudo. Mas em nenhum momento você viu Jesus reclamar de nada. Ou já viu? Já leu alguma coisa falando Jesus reclamou? Não. Mas ele entregou. Ele pregou a palavra, curou os enfermos, expulsou o demônio, limpou leprosos, curou cego, mudo, surdo, aleijado de todas as formas, fez a obra do Senhor, abençoou, ensinou seus discípulos. E aí, o que fizeram de agradecimento a Jesus? Crucificaram. Mas estava escrito, irmão. Mas por que Jesus foi crucificado assim? Porque antes dele nascer, muito antes, os profetas já pregavam, irmão, que do céu desceria alguém que salvaria a humanidade. Mas esse jovem nasceria de uma mulher e ele seria vendido por 30 moedas de prata. Nem de ouro era. Se cumpriu ou não? Se cumpriu. Que ele seria trocado pela pior pessoa que existisse na época. Foi trocado ou não? Quando chegou no dia do julgamento de Jesus perante Pilatos, ele olha o que aconteceu. Tinha que prender um e soltar o outro. E quem escolhia era o povo. Amém? Se você estivesse naquela multidão, a quem você escolheria? Para prender e soltar. Aquele povo que acompanhou Jesus o tempo todo, todos os anos que Jesus pregou, todos os anos que Jesus operou milagres, daquela multidão foi aqueles que crucificaram Jesus, que fizeram a escolha. Quando Pilatos disse: quem prendeu e quem soltamos? Cristo ou Barrabás? A multidão gritou: crucificai a Cristo e solte Barrabás. Hoje a situação no mundo é terrível, mas foi a escolha do povo, irmão. Hoje o roubo existe em todos os lugares, mas foi a escolha do povo. Naquele dia eles preferiram o ladrão, o assassino, o perigoso, do que escolher o amor, que era Jesus. Foi a escolha do povo. E até hoje não mudou muito, não. São poucos aqueles que realmente andam atrás, na sombra, e seguindo o rastro do nosso Senhor Jesus. Aleluia. São poucos. Verdade. Mas Ele deu. Não importa para quem que eu estou fazendo. Mas não importa o que eu estou fazendo. Verdade. Amém? Então, Jesus preferiu. Outra solução não tem. Ou eu dou a minha vida, ou essa humanidade toda vai ficar possuída. Sem esperança. Sem nada. Então, ele decidiu se entregar. Aí no dia que Jesus foi preso, o que aconteceu um pouco antes de ele ser preso? O que foi que aconteceu? Uma festa? Não.
justo antes ele tinha descido do monte Getsemane, ele disse, sentou à mesa, ele e os 12 discípulos. Aquele dia Jesus seria vendido. Ele olhou para os 12 discípulos e disse, eu vos escolhi vocês 12. Mas entre vós, um é o diabo. Entendeu? Por que Jesus falou isso? Por que Jesus fez isso? Se ele sabia que aquele homem ia perseguir ele, ia vender ele, ia trair ele de uma forma corrupta, escandalosa. Por quê? Por que Jesus escolheu Judas sabendo? Jesus sabia. Porque era necessário que aquilo acontecesse para se cumprisse as Escrituras Sagradas. Você conhece Jesus? Olha bem. Examinai as Escrituras, que ela de mim testifica, disse Jesus. Então, se eu examinar a palavra de Deus, eu vou conhecer quem foi Jesus. Eu vou saber como ele agiu. Eu vou saber qual o plano e o propósito de Deus e dele. E vou saber, mas peraí, Jesus só viveu 33 anos aqui na terra como homem. Mas tem pessoas que vivem mais de 100, 200 anos, até que for, e não conseguem sofrer a metade do que Jesus sofreu. Entendeu? Então o que precisamos fazer? Entender e conhecer Jesus. Lá no livro de Deuteronômio, existe uma coisa que é muito complicada na vida das pessoas. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, ele fala muito forte contra a idolatria. Entendeu? E lá ele diz assim, olha, maldito é o homem que cria e que adora imagens de escultura. Foi Deus que falou, não é eu que estou falando. Amém? Quem quer ter, que tenha. Só que a Bíblia diz também, em todos os nossos atos, tudo aquilo que fizemos, a Bíblia diz, cada um prestará conta de si diante de Deus. Então, porque Deus não deixa nada impune. O homem deixa. O advogado, ele pode ser comprado. O juiz, ele pode ser comprado, juiz da terra, mas o juiz celestial não. Esse ninguém compra. O que ele terminar, acabou. Mas Jesus precisava subir aos céus, depois dos 40 dias que ele estava aqui. Então o que ele falou? Reuniu o povo tudo e preparou um dia especial para que ele pudesse surgir e abençoar aquele povo. Amém. Aquelas pessoas que estivessem lá, para que aquele povo continuasse fazendo a obra do Senhor. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a Bíblia diz que naquele dia, chegava aproximado o dia de Pentecoste, e a casa estava cheia. E ali, fora, estavam os 12 discípulos e todos aqueles que iam subir para os que acompanhavam Jesus, mesmo depois da ressurreição. E Jesus disse que era chegada a hora. Aí Pedro ainda perguntou, os discípulos perguntaram, mas Senhor, será neste dia que o Senhor restaurará o reino de Israel? Jesus disse para ele, não compete ao homem saber o dia ou a época que Deus determinou o seu próprio poder, mas ficai na cidade de Jerusalém, até que lá do alto seja revestido do poder. Então Deus, Jesus, vai dizer, eu vou preparar você antes de subir,
Mas você vai fazer um propósito primeiro para receber. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus sabia que aquelas 500 pessoas que estavam ali não eram todos que iam ficar até o fim. Aí subiram os 500. Aí Jesus começou a subir. Os anjos chegaram e pegaram Jesus e vieram buscar o Senhor. Quando ele ia subir, os discípulos ficaram olhando para o céu e vendo até Jesus subir nas nuvens. Aí os anjos que estavam ali junto dos discípulos falaram: por que está olhando para o alto? Esse Jesus que você vê subir virá descer. Aleluia, Jesus. A promessa de Deus está determinada para a vida de Jesus. Aleluia. Ah, pastor, mas quanta gente já morreu que não vai ver a vida de Jesus? A Bíblia nos ensina que os mortos ressuscitarão primeiro. E já vai estar lá com Jesus. Aleluia. E aí aqueles que estão vivos e que viveram na presença de Deus, esses subarão com Cristo. Aleluia, Jesus. E vai encontrar Ele nas nuvens. Amém? Amém, Jesus. É por isso que eu digo que não existe maior do que o de Deus. Pega essa gaviões aqui, irmão. Aleluia.